para sempre, amém? Eu quero que cada um que está aqui não venha aqui por causa de irmão Carlinhos. Nós viemos aqui por causa daquele que reina para sempre, amém? Eu, se fosse por irmão Carlinhos, eu estava em casa deitado. Mas a gente tem que vir aqui por Jesus, amém? Gente, justamente comigo. A bênção chegou. Agradecemos a Deus, motivados por aquilo que Ele nos deu. E a sua graça imparável. Verdade de Deus. E em tempos difíceis, nós nos sentimos consolados. Como somos humanos, às vezes sentimos quietos, mas não é uma inquietação generalizada. Mas sempre nos dá o escape para prosseguir com aquela alegria suprema. Alegria acima de tudo. Glória a Deus. Não é isso? Verdade de Deus. Alegria está com Cristo e com os irmãos. Duas alegrias ligadas umas às outras. É uma realidade disso. Nós já vamos orar, já vamos meditar na palavra de Deus. Nós tivemos um comentário na outra quarta-feira. Quem se lembra? Sobre o que mesmo? Sobre batismo e o seu significado. Um único batismo, por isso, nós aprendemos e vamos continuar ainda com esta matéria sobre batismo nas águas. E é o que a Bíblia mostra, uma demonstração de uma confissão pública. O batismo não pode ser feito duas vezes, porque Cristo não mais morrerá. Tivemos esse comentário tão importante, essa palavra de Deus. Já vamos orar e já meditar para ganhar mais tempo. Tem também crianças para apresentar isso. Depois as irmãs que se recepcionam, pega os nomes das crianças, tragam aqui, por favor. Deus, tá bom? Isso. Fez uma das irmãs que recepcionar, anota o nome e traga. Isso, e depois, primeiro vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus aquilo que Ele nos manda sempre pedir. O que Deus nos manda pedir mais, igreja? Nós temos que buscar mais a Deus em que sentido? Segundo a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento ligados um ao outro, sempre nas orações devemos pedir a Deus, buscar a Deus referente à sabedoria. Sabedoria. Porque a sabedoria fortalece. A sabedoria, ela tem as suas avaliações, ela é acessível a qualquer pessoa. A sabedoria fortalece. E a sabedoria testemunha da mansidão. Biblicamente falando,
Então vamos pedir a Deus nesta sabedoria que o Senhor já nos orientou, como estou referindo no Antigo e Novo Testamento. Se lemos em Provérbios capítulo 28, 22, todo o capítulo 8 do livro de Provérbios fala em primeiro lugar: eu amo os que me amam, os que me buscam-me. Não é simplesmente de madrugada, todo o tempo. Lá está escrito pela madrugada, mas no contexto bíblico é todo o tempo. Me acharão. E ali os irmãos podem avaliar no sentido da palavra que o fundamento é só sabedoria, 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 sabedoria. Que é a arte de saber o que Deus revelou para que saibamos. Oremos. Senhor, nosso amado Deus, o Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, meu Deus, sempre pedindo e sendo carente da sabedoria, a sabedoria que fortifica, Senhor, fortalece, a sabedoria que orienta, a sabedoria, meu Senhor da glória, que nos leva a um acalmamento melhor, no poder da tua graça divina, sabedoria, que nos dá o direito de saber o efeito da tua santa e gloriosa palavra, Senhor Deus, na virtude da tua graça santa e poderosa, e permanece o Deus Pai, louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Bendito és o teu nome, Senhor, e a tua igreja, Senhor da glória, cada momento a mais, ela continua, Senhor da glória, estruturada na sabedoria, a sabedoria, Senhor da glória, que vem lá do alto, a sabedoria que vai toda a parcialidade, a sabedoria, Senhor da glória, que tira toda a impureza, a sabedoria, meu Senhor amado, que tira toda a parte herética, Senhor Deus, a sabedoria que o Senhor tem nos dado, a sabedoria que o Senhor nos liberou de uma maneira toda especial, com o poder da tua palavra santa e poderosa, meu Deus, a sabedoria, meu Senhor da glória, ela resolve todos os problemas, meu Deus, meu Pai, que está referente a nós, Senhor, a sabedoria, ó Deus e Pai, para que possamos compreender bem o efeito da tua santa e gloriosa palavra, o efeito, Senhor, da tua graça santa e poderosa, e permanece, ó Deus, para sempre, na virtude do teu Evangelho santo e poderoso, e permanece, ó Deus e Pai, para sempre, e assim seja, e graças a Deus. Vamos já ler a palavra de Deus no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos, aonde fala sobre o batismo. Também tivemos na outra quarta sobre o batismo a Cornélio e a sua família. Tivemos nos comentários sobre o batismo da lei e o batismo na graça, que é feito uma única vez. A Epístola aos Romanos, capítulo 6, glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia! Isso, a Epístola de Paulo aos Romanos irá do exemplo de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aos Romanos, e capítulo 6 da Epístola aos Romanos. Quero dizer a todos que sejam bem-vindos em Cristo Jesus. Tem pessoas que não é crentes também, sejam bem-vindos. Não de outro ministério, se puder, sejam bem-vindos. A palavra de Deus não nos traz salvação por placa. Traz salvação por ouvir a palavra e crer nessa palavra. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Aprendendo, vamos ler os versículos 1 até o 4, na sequência. Aleluia! Encontraram? Diz a palavra de Deus.
pois, permanecendo no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já recebemos aqui a palavra de Deus, que já nós que já nos morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 2. Ou porventura ignoreis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos o quê? Todos quantos fomos batizados em Jesus, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, diz a palavra de Deus. E aí ele continua, né? Fomos, pois, sepultados com ele, pelo que, irmãos? Pelo o batismo, isto, na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus, ou do Pai, diz aqui a palavra, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, como também, diz aqui a palavra de Deus, né? Na minha Bíblia está escrito, na semelhança da sua morte, bem, com Ele também seremos na semelhança da sua ressurreição, diz a palavra de Deus. Então, o versículo 6 nos diz, né? Também, isto que o nosso homem velho já foi crucificado com o nosso homem velho, foi crucificado com ele, para que, como o pecado, ou seja, para o corpo do pecado, fostes deixado, a fim de que morremos com ele, diz aqui, na minha Bíblia está escrito, né? Para que seremos mais, ou não seremos mais, o que? Mais submisso ao pecado, diz aqui a palavra de Deus. Ora, se já morremos com Cristo, diz aqui no versículo 8, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, diz a palavra de Deus. Então, pode sentar, depois vamos analisando a palavra de Deus. Como naquela época havia alguns batismos, como nós já tivemos um comentário, mas a palavra do Senhor nos mostra claramente que o batismo, quando a pessoa desce as águas, ela volta novamente dentro das águas, ela já tornou revestida por Cristo, porque sentiu o desejo de ser batizado. E o domínio sobre a morte já foi cancelado, porque o próprio Cristo, ele fez-se pecador por nós, sem que ele participasse do pecado. O pecado congênito. E sabe o que é isso? Pecado que está no sangue. Veio por meio de Adão. Para resolver esse problema do pecado, foi necessário Cristo, Jesus, vir fazendo a semelhança do pecado, mas sem pecado. E uma vez ele deu o exemplo do batismo, que é o nosso tema, a visão é batismo nas águas. E uma vez ele deu o exemplo do batismo
E uma vez ele ressuscitou. Glória a Deus. E aqui na sequência, a palavra nos diz que a unidade, ligada à unidade da fé, ela está conectada ao batismo em Cristo Jesus, feito quantas vezes? Uma só. Isso, uma só, porque ele foi batizado, símbolo da sua morte, no batismo, saiu das águas, ressuscitar, símbolo da ressurreição, pelo batismo, e depois do batismo, ele morreu. Mas depois da sua morte, ele ressuscitou. Está compreendendo? Agora, uma pergunta no sentido bíblico: por qual motivo Deus ressuscitou Jesus? É uma pergunta bem doutrinária para nós sabermos quem é o Cristo verdadeiro que nos orienta, não somente na letra, mas também no Espírito Santo. Devemos saber o motivo exato pela qual Jesus foi batizado, morreu simbolicamente no batismo, depois ressuscitou, por fim foi morto. Saiu das águas, sinônimo de ressurreição. Mas depois ele foi morto. É isso? Ele foi morto e Deus o ressuscitou. Por qual motivo? É bom que quem não sabe, não descobriu, descubra. Porque ele não teve pecado, justamente. Já que ele não teve pecado, então a morte não pôde detê-lo. Ele voltou novamente à vida uma vez. Só que quando ele voltou à vida, aí deu o contrário. Quem matou Jesus, agora ele ressuscitou e matou quem matou ele, a morte. Ele ressuscitou porque não teve pecado. E os que estão com ele, ressuscitados pelo batismo, serão também ressuscitados com ele na sua vinda, os que adorem ele. Por qual motivo? Porque não temos aquele pecado que impede mais de ressuscitar com Cristo, o Senhor da glória, por causa do batismo. Aqui, como diz a palavra de Deus, porque temos sido o quê? Unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. A ressurreição começa no significado, no sentido do batismo nas águas. E na sequência, a palavra nos diz que a morte não tem mais domínio sobre ele. Ele morreu uma vez, ressuscitou uma vez, e quem matou Jesus uma vez, agora já está morto por ele, que é a morte. Só falta, no sentido espiritualmente falando, sepultamento da morte que matou Jesus. Agora, analisando bem o sentido da palavra, que nós, o versículo 9, sabemos que, sendo Cristo ressuscitado, diz aqui a palavra, dentre os mortos, não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Por qual motivo que a morte não tem domínio sobre Cristo? Vamos para a resposta bíblica, indo na sua Bíblia um pouquinho mais para frente.
Depois voltaremos lá no capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos analisar o que diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Aqui no capítulo 15 e no versículo 52, 56, nos diz a palavra de Deus. Fala também acerca da ressurreição. Capítulo 15, versículo 54. Tem alguém que quer ler ou quer que eu leia? E 54, 55, diz a palavra de Deus. Mas quando, diz a palavra, isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, diz aqui a palavra de Deus. Romanos não tem 54 no Aqui é Coríntios. Coríntios. Falei Coríntios. Revista de Coríntios. Vamos lá, em Coríntios capítulo 15, 54. Estamos analisando bem. Mas quando isso que é corruptível, se revestido em incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revestido em mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte de Cristo. Por isso que não pode haver dois batismos. Vocês estão compreendendo? Na outra quarta-feira nós tivemos um comentário que a pessoa que batiza duas vezes, ela promove uma morte a Cristo que não existe. Então o rebatismo, ele desvia a pessoa de tal maneira que para que ela voltar à reconciliação, é necessário que Cristo morra, ou nasça, morra, ou ressuscite novamente e nunca mais seja morto. Porque no momento que diz aqui a palavra que a morte não terá domínio sobre ele, porque não terá domínio sobre ele, porque aquilo que teve domínio sobre Jesus, a morte, não pode retê-lo, porque houve um exame geral, e a morte, por que a morte retém as pessoas? Por que as pessoas morrem e não ressuscitam? Porque o pecado aprisiona a pessoa, prende a pessoa o pecado, e não tem como ressuscitar. Por isso que no princípio foi feita a pergunta: por que Deus o ressuscitou Jesus? Porque não tinha pecado, então a morte não pode retê-lo. E ele deu esse exemplo de um sacrifício único, referente à sua obra aqui na terra, não é repetida, é uma palavra X, única e suficiente. A morte não terá mais domínio sobre ele. Por quê? Porque quem matou ele não pôde detê-lo, porque não tinha pecado. E a morte, quando alguém morre, o pecado tira foto. A morte de alguém, se observa alguém morto, então a morte tira foto. E pressiona a pessoa até o momento que Jesus determinar para que as pessoas salvos voltem à vida. Mas o nosso tema direto é o batismo. Ele batizou, e os que são batizados em Cristo são revestidos dele, ou revestidos com ele no batismo da sua morte. Mas revestido quantas vezes? Quantas? Uma vez. Não sei se é bom nós analisar a palavra sobre uma vez, que não pode ser repetida, porque se torna a obra inválida. Talvez alguém rebatizado, Deus pode até perdoar quando a pessoa fez ignorantemente. Mas
se a pessoa propositalmente ela faz, a Bíblia diz que para que ela seja salva, é necessário que o quê? Que Jesus morra outra vez, e aqui a palavra está dizendo, ele não tem nada e ressuscite novamente, que ele nasce, que ele exerce o seu ministério, e por fim, seja o momento de ser crucificado, depois ressuscitado. Outro ministério não funciona. Por isso que quando você vai batizar, tem que ter aquela instrução sobre o batismo, para que não entre no pecado que João expressou. Tem pecado na Bíblia Sagrada que você não pode orar. Já leu? Não? Não? Imagina bem, vamos ver isto. Esse texto aqui em João, capítulo 5, versículo 16 da sua epístola. Abrem as vossas Bíblias, que é um contexto de Hebreus, capítulo 6. Não sei se o irmão Carlos quer ler para nós. O capítulo 5 da epístola de João, versículos 15 e 16 ao 17. Graças, louvado é o nome do Senhor. Lá depois de Pedro, epístola de João. Por isso nós temos que aprender bem o sentido do pecado, para não conviver com o pecado que nós pode resolver. Tem pecado que é tão grave que chega a esta graduação, a esse formalismo. Encontrou, irmão? Esse é 1 Epístola de João, capítulo 5, versículos 15 e 16. Capítulo 5, versículos 15 e 16, e o comentário do versículo 17. Da primeira epístola. Louvado é o nome do Senhor da glória. Encontraram? Glória a Deus, aleluia. E aquele homem foi e anunciou os judeus. Não, é epístola. Epístola. Aqui que está falando, né? Versículo 15. Vamos analisar bem. Glória a Deus, aleluia. Isto. 5. E versículo já 16, no assunto direto. E se alguém vê que seu irmão cometer pecado, se não é para a morte, orará. E se Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Exatamente. Então, a doutrina que esse texto ele vem da Epístola de Hebreus, que é uma pessoa residente de maldição. No caso, exemplificado em Adão, ele foi impedido por Deus de ser reincidente de maldição. Nós tivemos esse comentário na outra quarta-feira. Não se apoderar da árvore da vida, para que cometesse dois pecados que denotavam duas mortes em Cristo, e o homem viveria eternamente sem salvação. Veja bem, agora João está referindo a isso, porque em Hebreus nós tivemos, não sei se é bom revisar, mas a palavra nos diz sobre aquelas pessoas que elas caem e sem entendimento. Tem pessoas também que, religiosamente falando, levam a pessoa ao rebatismo. Então ela está ensinando a pessoa a produzir um pecado de reincidência de maldição. Essa reincidência, que se só resolve com a morte e ressurreição de Cristo e a glorificação. Um exemplo: o filho pródigo foi para o desperdício, se tornou esbanjador, foi até para a poligamia,
Mas só que ele não cometeu o pecado de rebatizar novamente. Quando o pai encontra com o filho pródigo, ele não incita o filho a ir a ser batizado. Ele traz ao abraço o filho. Ele abraça o filho e já prepara todos os preparativos e um arrependimento tem direito. Então Jesus perdoa as pessoas. Às vezes a pessoa cai, até mesmo fracassa, mas não pode levar ao rebatismo. Jesus, ele está referindo no capítulo 18 de Mateus, como nós sabemos, e lá pelos versículos 16 e 17 na sequência, quando Pedro perguntou quantas vezes temos que perdoar o irmão, e ele disse até Pedro expressou até 7 vezes, perguntou, ele disse, não digo até 7 vezes, mas até quantas? Para que a pessoa não leve ao rebatismo. Porque se levar ao rebatismo, o pecado, já aqui o João está referindo, quem conhece a reincidência de pecado, sabe o que aconteceu quando Adão pecou. As árvores que eram lisas tornou-se espinhosas. Assim por diante. E foi com aqueles espinhos que foi separado desde o jardim do Éden até o Calvário. E foi crucificado a Cristo e colocado aqueles espinhos venenosos, grandes e pontiagudos. Furavam, claro, doíam e a dor, e sentia aquela dor que movia com todo o corpo. O Senhor na glória promoveu as maiores dores de todas as épocas, a dor da agonia, a dor da crucificação. Aqueles espinhos com aquelas chicoteadas que Jesus levava, causou um grande clima de febre. Ele possuiu tanta febre que ele disse, eu tenho sede, uma grande agonia mental. Terrível a situação. Devido à crucificação que houve, mas originado aonde? Originado aonde? No jardim do Éden, uma vez, assim por diante. Agora no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, nos demonstra que é impossível uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito Santo, vamos até avaliar, abra a sua Bíblia lá em Hebreus, quando os irmãos e as irmãs que estão incumbidas a fazer missões, quer dizer, instruir alguém sobre a palavra, também pode deparar com uma pessoa que tenha dúvida sobre isso. Aqui no capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, a palavra está referindo sobre esse mesmo assunto, né? Maturidade em Cristo e diz a palavra recomendada. A maturidade em Cristo, na minha Bíblia, tem um título. A maturidade em Cristo, ela é justamente recomendada. No caso, vou ler do versículo 3 até o 1 até o 5. Vamos analisando a palavra. A Epístola aos Hebreus 6. Isso. Versículos 1 até o 5. Depois damos o prosseguimento. Pelo que deixamos os movimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamentos para arrependimentos de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuros. Isso. Versículo 6 já pode complementar. E decaíram, sejam outra vez renovados
É uma coisa que eles fazem, mas não acontecerá nunca. Está compreendendo? Lançar de novo fundamentos, que já está posto uma única vez para sempre. O fundamento. Vocês estão compreendendo ou não? Ou não estão? É o que diz aqui a palavra aos Hebreus, que é impossível. A palavra inicia-se com a expressão batismo, significado batismo. Depois recai de tal maneira que a pessoa não crê no primeiro batismo. Então, a primeira morte de Cristo foi justamente cancelada. Foi cancelada, melhor dizer, a primeira morte de Cristo, Jesus. E a palavra expressa, é impossível que os que uma vez provaram o dom celeste, foram participantes do Espírito Santo, e passa a recair de maneira que, porque isso acontece quando uma pessoa que não tem entendimento sobre o batismo, incita a pessoa, cria essa suposta doutrina sobre o batismo. Aí, de novo, qual é a atitude dessa reação? É crucificar Cristo novamente e levar para onde? Para a vergonha pública. Quem está compreendendo? Assim, de novo, eles crucificam a Cristo e levam a vergonha pública novamente. Mas nós estamos comentando que a versículo 9 do capítulo 11 da terceira epístola aos Romanos nos mostra que ele já não pode mais morrer. A morte não tem domínio sobre ele. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, verso 44, diz a palavra que a morte foi tragada pela vitória através de Cristo. Então, ele não pode mais, não tem, já cancelou até aquilo que matou ele, por nossos pecados, foi eliminado pelo próprio Cristo. Não tem como criar outra doutrina. E aqui nos versículos 7 a 8, aí leva o mesmo sentido que nós estamos falando. O irmão pode complementar. Capítulo 5, 7 e 8. Diz a palavra de Deus. Hebreus o quê? Capítulo 6, o mesmo capítulo 6. Versículos 7 e 8. Porque a terra que enverga, a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas, proveitosa para aqueles por quem ela trata, recebe a bênção de Deus. Mas as que produzem espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, o seu fim é ser queimado. Avaliemos bem. Quando aconteceu que a terra produziu abrolhos, ervas daninhas e produziu espinhos? Foi quando Adão pegou. Já leram? As árvores tinham o título de cardo. O significado é fora sem espinhos, árvores lisas, árvores retas. Mas depois que Adão pecou, veio então a maldição e até as árvores passaram a ser exportadoras de espinhos terríveis. Você já leu isso na Bíblia? Então vamos até confirmar lá em Gênesis capítulo 3. Analisando o batismo, irmãos, é a doutrina que não pode transgredir de maneira nenhuma, porque causa um pecado de reincidência de maldição. E esse, já falei várias vezes, aquele problema foi resolvido através de uma única morte por Cristo, uma só vez. Gênesis capítulo 3, versículos 1, 17, depois logo 18. Também, pode ler, irmão mesmo. Aí a terra recebeu o quê?
Maldição. E maldição é aliança com o inferno, para quem não sabe. Não é uma palavra, maldição está maldito, não. Quando a pessoa faz recebe a maldição, ela está pactuada com a morte e com o inferno. Foi o que aconteceu. Pode ler, irmão. Gênesis 3, 17? De 18 também. E Abraão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Não comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo. Justamente. Então a terra recebeu a primeira maldição, e na sequência as árvores. O que aconteceu com as árvores? É sério, por isso que é bom nós meditar bem na palavra, porque a doutrina ela não salva, mas ela consegue os salvos para não distorcer a palavra. É uma realidade. Aí a terra recebeu uma aliança. Por isso que haverá uma nova terra. Porque a terra recebeu a maldição. Não foi só uma vez que a terra recebeu a maldição, não. A primeira vez a terra recebeu a maldição quando Adão pecou. A segunda vez quando Abel foi morto por Caim. A terceira vez quando Noé amaldiçoou a Canaã. E a quarta vez quando Israel selou a lei. Por isso que esse alvoroço que está no mundo, para o cristão não é de ignorar, ele já tem aquela prevenção, aquela orientação, aquele aviso. Então a terra recebeu quantos tipos de maldições? 4 tipos de maldições. Deus disse a Caim no capítulo 4, na sequência, no versículo 8, 9, 10, 12, na sequência, ele disse a Caim: o sangue maldita é a terra, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão justo Abel. Aí Deus expressou: e o sangue do teu irmão Abel, ele clama a mim pela vida dele. Jesus é assim, vocês estão compreendendo ou não? A Bíblia é para que nós sejamos instruídos por ela e tenhamos discernimento tanto quanto o bem e o mal, assim por diante. Aí o que sucedeu? A terra recebeu a segunda maldição quando ela recebeu o sangue do justo Abel. E a terra, ela foi classificada como pactuada com o inferno e com a morte. Por isso que você tem que avaliar bem, se está no capítulo 28 do livro do profeta Isaías, versículo 16, 17, 18, fala da aliança com a morte, o pacto com o inferno, com a morte. E hoje, trazendo para nós a doutrina, ela resume com a nossa visão, é o batismo 2 vezes. Ele traz a residência, está escrito lá no capítulo 6 de Hebreus, versículos 8, 7 e 8. A terra que recebe a bênção de Deus através da chuva e o sol, assim por diante, para beneficiar os moradores da terra. Mas tem local da terra que produz espinhos. Mas a palavra está falando no sentido figurado. Não está falando terra. Está falando do homem ou a mulher que foi formado do pó da terra. É uma linguagem metafórica, ela é figurada. É a linguagem que lemos na Bíblia Sagrada. Agora, a terra que produz espinhos está amaldiçoada. E perto está de ser o quê? Queimada. Mas o nosso foco é
estão referindo para as pessoas que vão se batizar é o período do rebatismo, porque nós já tivemos um comentário que a palavra batismo vem do grego. Isto, do grego, que significa por baixo das águas. Não especificando a água que está ali, mas que, no entanto, que aquela água cubra a pessoa por completo. Na tradução, em tradução em que o Novo Testamento foi escrito em grego, que é a maneira de levar para meter um começo de um princípio e ir trazendo de tempo em tempo até chegar à conclusão geral. Por isso que nesse manual do batismo, diz a palavra que é batismo, é ato de fé de quem foi batizado. E a Bíblia também nos diz, em Atos capítulo 2, 40 na sequência, que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Exatamente. É ato de fé de quem recebe a palavra, o batismo. Aqui nesse manual expressa-se o batismo foi em tanque, ele também está respeitosamente considerado o ato de fé pessoal e a forma do batismo em grego, que é justamente o ato de você crer na palavra e ser imerso pelas águas ou debaixo das águas. Não sei se tem alguém que está se preparando para o batismo, mas se não é bom por ir até para a igreja, porque quando a pessoa encontrar alguém que for batizar, ela já sabe aonde ela direcionará o batismo. Não incitando a pessoa ou colocando dúvida na pessoa para que rebatize novamente. Nós estamos vendo aqui na Bíblia Sagrada o perigo do rebatismo, ou não? Hã? Qual é o perigo? Então não compreendo. Hã? Pecado. Mas eu quero falar. E aquele líder que tem a igreja, e ele mesmo, pessoa se batiza, aí ela se amassa, chega lá e diz, você precisa se batizar. Aí ele batiza normalmente, aí fica essa volta de novo. Ele mesmo batiza, a pessoa se amassa, vai de novo, batiza de novo. João Batista, lá está falando, estava na beira do rio, né? Batizou no rio, mas isso não significa que é só em rio. Temos outros exemplos na Bíblia Sagrada, porque um texto sem contexto é pretexto e se transforma em doutrina humana, não vale nada. Então, o batismo, João Batista estava de prontidão nas águas, estava nessa posição. João o Batista, e ele batizava. Chegava alguém, você se arrependeu? Sim, arrependi. Batismo. Chegava a multidão ou menos pessoas, estão arrependidas? Batismo na hora. Não era não, Laércio? Veja bem, porque era independente de um tempo mais prolongado. Por quê? É igual hoje. Você está necessitado, está aflito. Você não vai fazer um sacrifício de tantos dias para resolver o problema da aflição. Você vai já agora mesmo, está aflito agora, orar. Glória a Deus. Está precisando de algo para libertar, orar. Imediatamente. Tudo é para o dia de hoje, porque o dia de amanhã não pertence a nós, apenas do aproximado. Diz a palavra. Aqui no capítulo 8, não sei se precisa ler, mas é bem conhecido, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Deus falou com Filipe, ajunte-se a este carro. E ele perguntou ao superintendente, o doutor de economia lá da rainha africana, entende o que você está lendo? E ele disse, olha, eu não posso entender se não há quem me ensine. Está vendo que tem pessoas que eu gosto de ensinar, sabe por quê não? Porque eu gosto de aprender. Quem gosta de aprender? Então tem que gostar de ensinar. Que é para distribuir a palavra.
E ele disse, olha, como eu posso compreender se não tem que me explicar? E Filipe abriu a boca nesta profecia, expressou a interpretação do profeta Isaías, porque o eunuco perguntou, e de quem está falando essas palavras? É o profeta de si mesmo ou de outra pessoa? Isaías capítulo 53, onde diz que Jesus foi levado ao matador como um cordeiro, que não abriu sua boca na sua humilhação. Porque ele, naquela missão, Filipe abre a boca e agora revela Cristo, ao doutor, ao eunuco, ao doutor de economia. Eunuco não é doutor, não, está compreendendo? Eunuco é outra coisa, quem sabe? A palavra eunuco não significa doutor. Quem sabe o que significa eunuco? Só uma pessoa que sabe, mas é bom que saibamos, não é isso? Ele não era eunuco. Era doutor porque era eunuco, não. Eunuco é um tipo de pessoas que nasce e não tem senso para o casamento. Então ele já é isolado, não é isso, mais alto? Pessoas que às vezes se isolam por efeito feito pelas mãos dos homens. E às vezes já tem nascendo, de nascença, já não tem senso para o casamento. É esse que chama eunuco, está compreendendo a palavra? E ele estava naquela posição, não sabemos se foi feito por mãos humanas ou se ele foi por nascença, igual Jesus diz no capítulo 19 de Mateus. Que há uns que é de nascença, outros faz-se eunuco a si mesmo por causa da palavra. A palavra neutraliza o efeito da carne, assim por diante. E ele perguntou, andando, então eu compreendi a pregação de Filipe. Agora chega no local e ele observa lá águas. E aí ele perguntou, o doutor de economia perguntou, olha aqui água, o que me impede de ser batizado? Atos 8, versículo 36, principalmente. Aí Filipe completou a palavra. Importa que tu crês de todo o teu coração. É o que a minha esposa estava referindo, enriquecendo o assunto. Aí ele expressou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Imediatamente ele foi batizado e seguiu a sua jornada jubilosamente. Glória a Deus. Jubilosamente, imediatamente na sua conversão, ele foi batizado. Quando eu aceitei Cristo, o batismo foi lá no Guarapiranga, mas eu senti tanto desejo de ser batizado, que se não tivesse condução para ir até lá, eu estava disposto a ir a pé. A pé, daqui a Guarapiranga, não sei quantas horas, se não 5, 6 horas a pé, por aí, ou mais que isso. E a gente sentia aquele desejo intensamente. Se não houvesse condução, eu iria ser batizado, mesmo que eu fosse a pé até Guarapiranga. Porque isso gera, irmãos, não é uma palavra simplesmente humana, mas o sentir o desejo do batismo é obra do Espírito Santo, imediatamente. É uma realidade nisso. Mas esse batismo, que não pode ser feito 2 vezes, ele tem essa responsabilidade de conservar a doutrina. Eu vou já terminando, mas eu já conversei com várias pessoas que são batizadas 2 vezes. Porém, a gente explica, você fez por ignorância, Deus não tem em conta o tempo do quê? Da ignorância. Se não me falha a memória, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, e versículo 30. Deus, que não tem tempo da ignorância, não leva em conta. A pessoa fez por ignorância, só que não faça mais. Porque a ignorância, ela é perdoada por Cristo, desconsiderada como se não tivesse acontecido.
Agora, o que faz ignorantemente, a ignorância mata tanto igual a letra do Antigo Testamento, a ignorância. E na sequência, nós vamos ainda analisar sobre a conversão da igreja primitiva, que era somente um batismo, e trouxe para a palavra, para o mundo, para o universo todo com seu batismo. Completando aqui em Efésios 4, vamos já resumindo, porque tem mais as crianças para apresentar, daqui a pouco já vamos já terminando. No capítulo 4 da Epístola aos Efésios, vamos ver o que diz a palavra de Deus, e nos versículos 4 e 5. Começa do primeiro, mas vai para o capítulo 4, e o versículo 4 e o 5 também. A Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos analisar o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos analisar bem a boa palavra do Senhor nosso Deus. Efésios capítulo 4, começa do versículo 1, mas nós já vamos analisar bem os versículos 4 e 5, que encerra a palavra. A Epístola aos Efésios, em contrário, depois de Gálatas. Pode ler, irmão Carlos, não mesmo? Efésios 4, versículo 1. Do 1 até o 5. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Na paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. O versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tem dois. A palavra, ela é não ou sim. Ou então sim ou não. Um só batismo. Aqui na sequência diz a palavra de Deus, né? Só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. É uma só união, então não tem espaço para isso. Porque quando há essa distorção, a Bíblia diz que o castigo, a transgressão da graça, é mais pior do que a transgressão da lei. Esse castigo da transgressão da graça é quando a pessoa desconsidera, nós estamos falando sobre batismo, agrava o Espírito da graça e, por fim, pisa o Filho de Deus e coloca ele novamente aos teus pés. Está aqui no capítulo, agora tem que ser encerrado, mas esse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 37 e 38, analisando aqui a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10. Como é bom você estudar a palavra de Deus, estudar e crer nela e viver nela também. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Primeiro começa pelo versículo 27. Precisa 27, diz aqui a palavra de Deus. 27. Encontraram? Versículo 26 diz assim: porque se pecares voluntariamente, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado,